como sabemos, escrito por Lucas. Atos capítulo 15, nós vamos ler do verso de número 1 ao verso de número 31. Se você puder me acompanhar, eu leio na NVI. Diz assim o texto: Alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos: Se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Assim, Paulo e Barnabé foram designados, junto com outros, para irem a Jerusalém tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. A igreja os enviou e, ao passarem pela Fenícia e por Samaria, contaram como os gentios tinham se convertido. Essas notícias alegravam muito a todos os irmãos. Chegando a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles. Então se levantaram alguns do partido religioso dos fariseus que haviam crido e disseram: É necessário circuncidá-los e exigir deles que obedeçam à lei de Moisés. Os apóstolos e os presbíteros se reuniram para considerar essa questão. Depois de muita discussão, Pedro levantou-se e dirigiu-se a eles: Irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para que os gentios ouvissem de meus lábios a mensagem do Evangelho e crescem. Deus, que conhece os corações, demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo como antes nos tinham concedido. Ele não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou os seus corações pela fé. Então, por que agora vocês estão querendo tentar a Deus, pondo sobre os discípulos um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar? De modo nenhum. Cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus, assim como eles também. Toda a assembleia ficou em silêncio enquanto ouvia Barnabé e Paulo falando de todos os sinais e maravilhas que por meio deles Deus fizera entre os gentios. Quando terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse: Irmãos, ouçam-me. Simão nos expôs como Deus no princípio voltou-se para os gentios, a fim de reunir dentre as nações um povo para o seu nome. Concordam com isso as palavras dos profetas, conforme está escrito: Depois disso, voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi, reedificarei as suas ruínas e a restaurarei, para que o restante dos homens busque o Senhor, e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas, conhecidas desde os tempos antigos. Portanto, digo que não devemos pôr dificuldades aos gentios que estão se convertendo a Deus. Ao contrário, devemos escrever a eles dizendo-lhes que se abstenham de comida contaminada pelos ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue. Pois, desde os tempos antigos, Moisés é pregado em todas as cidades, sendo lido nas sinagogas todos os sábados. Então os apóstolos e presbíteros com toda a igreja decidiram escolher alguns dentre eles e enviá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsabás, e Silas, 2 líderes entre os irmãos. Com eles enviaram a seguinte carta: Os irmãos, apóstolos e presbíteros, aos cristãos gentios que estão em Antioquia, na Síria e na Cilícia. Saudações. Soubemos que alguns saíram de nosso meio sem nossa autorização e os perturbaram, transtornando a mente de vocês com o que disseram. Assim, concordamos todos em escolher alguns homens e enviá-los a vocês, com nossos amados irmãos Paulo e Barnabé, homens que têm arriscado a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos enviando Judas e Silas para confirmarem verbalmente o que estamos escrevendo. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias: que se abstenham de comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar essas coisas, que tudo lhes vá bem. Uma vez despedidos, os homens desceram para Antioquia, onde reuniram a igreja e entregaram a carta. Os irmãos a leram e se alegraram com sua animadora mensagem.
Pai, mais uma vez nós colocamos diante do Senhor a sua palavra e pedimos que o Senhor nos ilumine, não só a nossa mente, mas também e principalmente os nossos corações. Que o Teu Espírito Santo, que inspirou essa bendita palavra, possa nos auxiliar, que todo entrave em nós, fora de nós, que tudo aquilo que nos atrapalhe neste momento seja removido pela ação do Teu Espírito Santo. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu não sei se vocês já fizeram uma boa viagem, e quando você retorna para casa, você vem com um relato animador de novas paisagens, novos sabores, novos amigos, novos lugares que você conheceu. Eu acho que a maioria de nós já teve essa experiência. Você vai para um lugar diferente, você vê coisas novas, você vê coisas belas, agradáveis, e você vem para casa e você quer compartilhar esses momentos que você experimentou com as pessoas à sua volta. E quando você começa a dar esses relatos, quando você começa a contar essas histórias, pode ser que alguém diga, olhando bem nos seus olhos, né? Nós temos algo para conversar. Você quer falar sobre tudo que você viveu e experimentou naqueles dias, mas alguém vira para você e diz assim, nós precisamos tratar um problema, uma situação. Então você tem que parar aquele relato, ouvir aquela pessoa e saber do que aquele problema se trata. Eu não sei vocês, mas eu já vivi isso, não foi nenhuma e nem duas vezes na minha vida. Aqui nós temos o relato daquilo que a tradição cristã designou como o Concílio de Jerusalém. Ora, Paulo e Barnabé estavam chegando em Antioquia ao término da primeira viagem missionária de Paulo. Então eles chegaram na igreja e eles estão desejosos de compartilhar com eles tudo que Deus havia feito por seu intermédio. Mas tinha um probleminha que tinha que ser tratado. Parece que o coração de Paulo e Barnabé era um coração de anunciar como Deus havia poderosamente agido por meio da vida deles, mas algo então aconteceu. Paulo e Barnabé foram enviados pela igreja de Antioquia e pelo Espírito Santo, isso está registrado em Atos capítulo 13, para as regiões da Ásia Menor e Europa. Essa foi a primeira grande comitiva missionária apostólica, que segundo as palavras de Jesus no capítulo 1 de Atos, deveria anunciar o evangelho primeiramente em Jerusalém, depois Judeia, Samaria e até os confins da terra. Eles estavam cumprindo então essa grande comissão. E essa primeira viagem de Paulo, juntamente de Barnabé, está registrada nos capítulos 13 e 14 de Atos. Portanto, o capítulo 15 narra para nós o retorno de Paulo e Barnabé a Antioquia. Portanto, como eu disse, quando eles chegam, eles reúnem a igreja para relatar tudo que Deus havia feito por meio deles. Isso está registrado no verso 27 do capítulo 14. E como Deus havia abrido a porta da fé aos gentios. Eles estão cheios de boas notícias. Eles estão com um relato daquilo que Deus estava fazendo por meio deles. No entanto, todavia, mas, surgiram desafios. E mesmo depois de grandes vitórias, desafios aparecem nas nossas vidas. E Paulo e Barnabé vão nos mostrar como é que nós devemos reagir quando esses desafios nos aparecem. Esse texto nos ensina como devemos estar preparados para enfrentar os desafios com fé, sabedoria e firmeza. Irmãos, eu fico impressionado, porque quando eu fui impedido de prosseguir no meu relato da minha viagem fantástica, eu fiquei irritado. Mas Paulo e Barnabé não estão irritados, antes eles estão firmes no Senhor. Tanto para trazer um relato daquela viagem, como para resistir os problemas. Então, observe comigo. A palavra concílio vem do latim concilium, e significa assembleia, reunião ou conselho. Portanto, este foi o primeiro grande concílio da história cristã, convocado para discutir uma questão fundamental. Qual é a questão? A salvação dos gentios dar-se-ia apenas pela fé em Cristo
ou também pela lei mosaica. Usando a palavra aqui do pastor Maquil, né, não era um problema de pequena monta. E geralmente, vou usar a minha experiência de novo. Toda vez que eu tinha um relato maravilhoso de uma viagem, o problema que se aparece não é de pequena monta, é de grande monta. Ou seja, como os gentios serão salvos? Olha o problema que aparece para Paulo e Barnabé, para eles aqui. É um problema pequeno? Óbvio que não. Paulo e Barnabé estão diante de um tema extremamente importante, que diz respeito a nós que estamos aqui hoje, confessando a fé cristã. Ao longo da história da igreja, temos temas centrais da fé cristã precisaram ser debatidos, a fim de se formular as bases daquilo que hoje cremos e confessamos. A fé cristã é, acima de tudo, confessional, ou seja, ela se expressa em declarações públicas e claras da verdade revelada. Irmãos, a fé cristã não é uma fé tão somente subjetiva, e nem de caráter tão somente pessoal. Ela tem um caráter público. Ela tem um caráter claro, confessional. Se creres e com tua boca confessares. Os jovens que convivem muito comigo sabem o quanto eu pego no pé para que eles falem do Evangelho. Porque não é uma coisa só de se compreender, e nem é uma coisa só de uma experiência subjetiva. Isso tem que externar para fora. Portanto, a fé cristã é uma fé confessional. Então, nós temos aí, irmãos, alguns concílios na história da igreja. O primeiro deles, o concílio de Jerusalém, ocorrido por volta de 48, 50 depois de Cristo, que discutiu a salvação dos gentios e a necessidade ou não da observância da lei mosaica. Depois nós tivemos o concílio de Nicéia, aproximadamente 325 depois de Cristo, onde se tratou sobre a divindade de Cristo e o combate ao arianismo. Depois, 381 depois de Cristo, nós temos o concílio de Constantinopla, que reafirmou a doutrina da Trindade e a divindade do Espírito Santo. Depois o concílio de Éfeso, 431 depois de Cristo, que combateu o nestorianismo e também tratou da questão de Maria como mãe de Deus ou não. Portanto, nós temos também o concílio de Calcedônia, de 451, que definiu que Cristo possui duas naturezas, divina e humana, unidas em uma só pessoa, sem confusão ou separação. Os concílios são de extrema importância para a tradição cristã. E faz bem a nós conhecê-los. Voltando então, irmãos, para o nosso texto, eu gostaria aqui de fazer uma pequena divisão para que nós o compreendamos bem. Olhe para a sua Bíblia. Nós temos então do capítulo 15, verso 1 a 5, a controvérsia, o problema, o que aconteceu. Verso de número 1 ao verso de número 5. Depois nós temos a fala de Pedro, ou a resposta de Pedro, porque a fé cristã é confessional, e isso está entre os versos 6 e 11. Depois nós temos a resposta de Tiago. Importante esclarecermos que aqui é o Tiago, irmão do nosso Senhor, não o Tiago apóstolo, que já havia sido martirizado. Então aí, no verso 12 ao 21 do capítulo 15, nós temos a resposta de Tiago. E por último, a decisão do concílio, ou a carta promulgada, do verso 22 a 31. São esses os blocos que eu gostaria de analisar rapidamente com vocês. Começando então pela controvérsia, verso 1 a 5. Alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos: se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Assim, Paulo e Barnabé foram designados junto com outros para irem a Jerusalém tratar desta questão com os apóstolos e com os presbíteros. A igreja os enviou e, ao passarem pela Fenícia e por Samaria, contaram como os gentios tinham se convertido. E essas notícias alegravam muito aos irmãos. Chegando a Jerusalém, foram recebidos pelos presbíteros, a quem relataram tudo que Deus tinha feito por meio deles. E aí nós temos no verso 5, a aproximação de alguns membros do partido dos fariseus, que haviam crido e disseram que era necessário que eles fossem circuncidados e exigir deles a observância da lei mosaica. Primeiro ponto,
aí na controvérsia. Conflitos doutrinários precisam ser resolvidos com sabedoria e sólida base bíblica. Irmãos, é interessante, a história da igreja vai nos mostrar que as grandes heresias não vêm de fora para dentro. Elas aparecem no meio da igreja. Você vê que, embora esses judeus eram do partido dos fariseus, que se apresentaram, eles haviam o quê? Crido. É difícil, né? Mas assim, a gente tem vivido um tempo onde, às vezes eu sou questionado assim, o que você acha do irmão fulano de tal? Porque com a questão da rede social e da internet, nós podemos consumir bons conteúdos e péssimos conteúdos. E, irmãos, é para nossa vergonha que nós temos que dizer que muitos que carregam o título de pastores não têm um compromisso genuíno com a palavra de Deus. E aqui nós podemos ver que esses homens começaram a introduzir uma mistura. Então nós precisamos entender o seguinte: a salvação pela fé é o centro da fé cristã. Qualquer ensino que proponha algum acréscimo a essa doutrina deve ser resistido e combatido. Irmãos, a nossa salvação é tão somente pela fé. Nada há que se acrescentar, nada pode ser retirado, porque o justo vive da fé. E como diz Paulo, de graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Esse é um fundamento do qual nós não podemos abrir mão. Segundo ponto, quanto à controvérsia, Paulo e Barnabé resistiram firmemente a este falso ensino. O conflito foi tão intenso que, não havendo consenso, foi necessário subir a Jerusalém para que os apóstolos e anciãos tratassem da questão. Você percebeu? Ele resistiu àqueles homens, e ali então houve um conflito, e o conflito foi tão intenso que eles precisaram ir a Jerusalém para ouvir os apóstolos e presbíteros. E eu penso que nós andamos muito indispostos, né, quando nós falamos de conflitos, porque aqui não está falando de um conflito por conflitar apenas, mas é um conflito por amor. Paulo e Barnabé estão com seus corações cheios de amor, e com seus corações cheios de amor por aqueles gentios que estavam crendo no Evangelho, eles vão ao concílio, para então apresentar essa defesa. O texto de Gálatas, capítulo 2, do verso 3 a 5, parece que Paulo narra, ou ele faz um pano de fundo com essa passagem. Abra comigo, por favor, Gálatas, capítulo 2. É um texto que daqui a pouco a gente vai lê-lo, Gálatas, capítulo 2, verso 3 a 5. Olha o que diz o texto. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Não nos submetemos a eles nem por um instante, para que a verdade do Evangelho permanecesse com vocês. Observe essa declaração de Paulo no verso 4, falsos irmãos. Paulo chamava assim aqueles que, mesmo aparentando estar na comunhão cristã, adulteravam o Evangelho ao tentar impor a circuncisão como requisito de salvação. Dureza esse Paulo, né? Falsos irmãos. Gente, como existe isso hoje nos nossos dias? Pessoas que nós temos que, infelizmente, colocar nessa categoria. Porque no meio da igreja, eu me lembro, em Atos, quando Paulo vai se despedir dos presbíteros de Éfeso, ele diz assim, olha, muito cuidado, do meio de vocês surgirão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Ou seja, eram pastores em peles de lobos. O quanto isso é uma verdade para nós nesse tempo. Então, por que essa firmeza? Por que Paulo é tão duro ao chamar esses irmãos de falsos irmãos? Preste atenção, olha o final do verso 5, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vocês. Paulo está batalhando pela verdade do Evangelho.
Irmãos, nós precisamos batalhar pela verdade do Evangelho. Como diz Judas na sua carta, batalhar pela fé que uma vez por todas foi dada aos santos. Isso requer de nós um coração atento, um ouvido atento, mas também firmeza doutrinária. Eu dou tão graças a Deus por congregar aqui na Romanos 12, porque esse púlpito aqui, em primeiro lugar, ele não deixa o pecador acomodado. Mas sempre a palavra de Deus tem nos desafiado aqui a vivermos uma vida santa e íntegra, não só na presença de Deus, mas também na presença dos homens. Paulo, portanto, está resistindo firmemente para que a verdade do Evangelho permanecesse conosco. Portanto, Paulo diz assim: eu não cedi nem por uma hora, pois para ele comprometer a graça é destruir o Evangelho. Com isso eu aprendo que sempre que a verdade do Evangelho estiver em jogo, resistir é prova de amor à igreja. Às vezes, quando alguém resiste um ensino doutrinariamente, o nome que hoje mais se recebe é preconceituoso. Talvez, se alguém aí estivesse lendo uma versão alternativa da Bíblia, poderia dizer: que Paulo preconceituoso. Não, Paulo é amoroso, e o amor dele é tão grande, que ele quer que a verdade do Evangelho permaneça com os santos, e ninguém pode roubar isso dos santos. Ele está disposto a dar a sua vida, se for necessário, para que essas verdades não sejam, portanto, tiradas do povo de Deus. Então, passando aí, vamos para a resposta de Pedro. Verso 6, voltando lá para Atos capítulo 15, verso 6, aí do capítulo 15. O verso 7, então, diz que depois de muita discussão, Pedro se levantou e dirigiu-se a ele. Olha as palavras de Pedro: irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para que os gentios ouvissem de meus lábios a mensagem do Evangelho e crescem. Primeiro, então, Deus havia escolhido Pedro como mensageiro do Evangelho aos gentios, está aí no verso 7. Ao colocar a sua palavra dentro daquele concílio, Pedro está aqui convocando aquela assembleia a prestar atenção na soberania de Deus que havia o escolhido como mensageiro aos gentios. É como se Pedro estivesse dizendo assim: olha, se a causa é os gentios, pela graça de Deus, eu gostaria de emitir a minha opinião, porque eu fui escolhido por Deus. O verso de número 8 diz que Deus conhece os corações e os aceitou, dando-lhes o seu Espírito. Você leu o livro de Atos até aqui, e você sabe que no capítulo 10, Paulo, por meio de uma visão, foi comissionado a ir aonde, irmãos? Na casa de Cornélio, e nós sabemos o que aconteceu ali. Eles converteram-se, e o Espírito Santo de Deus foi dado aos gentios, e Pedro estava presente. E portanto no verso 9 ele diz: não há distinção, judeus e gentios são purificados pela fé. Quem está dizendo isso é o apóstolo comissionado aos gentios. E no verso 11, ele vai dizer: a salvação dos judeus e dos gentios se dão unicamente pela fé. E só o verso 10, não fomos chamados por Deus para impor jugo a ninguém. Pedro está dizendo: judeus e gentios são salvos unicamente pela fé. Com isso eu aprendo que o Evangelho não é um sistema de exigências religiosas, mas uma mensagem de graça. Ele anuncia que Deus perdoa pecadores e os acolhe na sua nova família. Irmãos, interessante, Pedro está dizendo que não foi assim um veredito. Não foi alguém que disse: olha, os gentios estão sendo aceitos. Mas o que aconteceu em Atos 10 é exatamente a mesma coisa que aconteceu em Atos capítulo 2. A prova inconteste de que Deus estava aceitando os gentios é porque eles receberam o Espírito Santo de Deus. E contra isso, não há argumento. Não por méritos, não por ritos, não por tradicionalismo, não por uma origem racial, mas unicamente pela fé em Cristo Jesus. Isso fazia parte do plano de Deus.
Eu não sei você, mas a fala de Pedro me parece assim uma defesa tão efusiva da graça de Deus, né? Os irmãos aí da linha mais pentecostal, ao ler essas exposições de Pedro, vem aquela alegria no nosso coração. Porque, de fato, Pedro, sendo judeu, diz que o Espírito Santo foi dado aos gentios. E isso é demonstração visível de que Deus os recebeu. E aí nós temos a resposta de Tiago, que vai do verso 12 ao verso 21. Olha aí para a sua Bíblia juntamente comigo. O verso 14, Tiago diz que Deus voltou-se para os gentios. Eu acho tão bonita essa expressão. Deus voltou-se para nós. Irmão, não foi nós que fomos lá e nos apresentamos diante de Deus. Porque nós somos pecadores. Não havia um caminho de volta. Se Deus não vem a nós, nós estaríamos condenados eternamente. Tiago está dizendo aqui que há algo inviolável, a vontade de Deus, o seu perfeito amor. Deus voltou-se para os gentios a fim de formar dentre eles um povo para o seu nome. Você faz parte de uma família que não foi uma escolha sua, foi uma escolha de Deus. Eu não poderia escolher ser filho de Deus. Eu não tinha as prerrogativas para isso. Mas eu tenho certeza, Deus nos escolheu em sua bondade e em sua misericórdia. Essa afirmação reconhece que a salvação dos gentios é parte do plano soberano e eterno de Deus. Lembra da promessa feita a Abraão? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. As Escrituras, por meio dos profetas, confirmam essa verdade. Verso 15 a 18, Tiago vai explicar, ou vai citar, uma passagem do profeta Amós. Tiago cita o profeta Amós para mostrar que já estava escrito que Deus restauraria o tabernáculo caído de Davi e incluiria os gentios no seu povo. Que maravilha! Oh, irmãos, às vezes eu escuto umas coisas assim, né, do tipo, o Novo Testamento não tem mais nenhuma utilidade. Como é que os apóstolos faziam apologética quando o Novo Testamento ainda não estava escrito? Com a palavra de Deus. Porque a Bíblia é uma só, composta de Antigo e Novo Testamento. Mas o Espírito de Deus, que soprou essa palavra, é um. E Tiago faz uso, então, do profeta Amós para explicar o que estava acontecendo. Para dizer assim, será que os judeus esqueceram das profecias? Então, vamos relembrá-los. Portanto, a conclusão de Tiago é, não devemos impor dificuldades aos gentios que se convertem a Deus, verso 19. Ele reconhece que impor a lei de Moisés como requisito à salvação seria um peso indevido e contrário ao evangelho da graça. Algumas instruções básicas, então, são sugeridas para quê? Para que houvesse comunhão entre judeus e gentios, está aí no verso 20. Para preservar a comunhão entre judeus e gentios, recomendam-se que os convertidos gentílicos se abstenham de comida sacrificada a ídolos, imoralidade sexual, carne de animais estranguladas e sangue. Irmãos, nós precisamos de ter um contexto. Por quê? Nessa altura da revelação, a igreja, em sua maioria, era composta por judeus. A Bíblia era hebraica. Jesus era judeu. E se a gente for muito cartesiano, não tem nada mais a ser feito. Vamos cumprir a lei de Moisés e está tudo certo. Não, está tudo errado. Porque só um pôde cumprir a lei de Moisés. Só um é santo. Só um verdadeiramente agradou a Deus. Só um cumpriu a lei que nem eu, nem você e nem qualquer outro judeu, por melhor estirpe que ele tivesse, poderia cumprir. Portanto, Tiago, tão sabiamente, diz o seguinte, vamos aqui, resumir esse ponto. Olha, para a gente manter comunhão entre os judeus e os gentios, as recomendações são essas. Eu gosto de fazer um comentário a respeito disso, pensando nisso, muitas das vezes, todo mundo pensa que todo goiano come piqui, E eu também pensava que todo baiano come pimenta, e isso não é uma verdade, irmãos. Tem baiano que não come pimenta.
Mas eu sei de goiano que para você receber ele para um almoço, você não pode fazer piqui, por mais que você goste. Porque tem pessoa que passa mal com o cheiro. Então, para preservar a comunhão, abstenha-se naquele domingo do seu piqui. O que Pedro está ensinando à igreja, irmãos, é que pela unidade nos compete abrir mão de certas coisas. Que mal faz? Come o piqui depois. Põe a pimenta na comida depois. A unidade está acima das nossas preferências pessoais. Portanto, agora analisando a decisão promulgada, verso 22 a 31, aí, de Atos capítulo 15, olhe para o verso 22 na sua Bíblia, acompanhe comigo. O verso 22 deixa evidente que a carta enviada não é uma imposição unilateral. Olha aí. Então, os apóstolos e presbíteros com toda a igreja. Um conselho múltiplo. Ela não é uma imposição unilateral, mas o fruto de uma decisão conjunta. Quem participou desta decisão? Os apóstolos, os presbíteros e toda a igreja. Isso demonstra unidade e pluralidade de vozes no discernimento espiritual. Essa diversidade de conselheiros revela o cuidado da igreja de não agir de modo autoritário, mas sim com sabedoria e sensibilidade pastoral. Maravilhoso. Às vezes, em alguns contextos cristãos, a palavra da autoridade é de um sujeito. O primeiro concílio ensina para nós que nós somos uma igreja, a igreja cristã é uma igreja do conselho. Não é a palavra de uma pessoa, mas é uma palavra que mostra uma mutualidade de conselheiros. Além disso, ao enviar Judas e Silas como representantes orais junto com Paulo e Barnabé, a igreja de Jerusalém também demonstrou transparência, confiança e compromisso com a unidade. Eles não se deram por satisfeitos de mandar apenas uma carta escrita, mas eles mandaram 2 representantes daquela igreja. Por quê? A fé é confessional. E às vezes a gente se esconde aí, né, por detrás do WhatsApp, de um e-mail, não sei como é que funciona. Acho que ninguém manda e-mail mais, né? Mas eles enviaram os irmãos. E, queridos, era uma viagenzinha longa, viu? Bem longa. Portanto, a igreja não apenas envia uma carta escrita, mas pessoas que podem transmitir com o coração o espírito da decisão. O que fortalece a unidade e evita interpretações distorcidas. Que lição para nós. Verso 23, a carta começa com uma fraterna saudação. Sendo claros e respeitosos, os crentes de Jerusalém reportam à igreja de Antioquia como irmãos, está escrito no verso 23, irmãos. Eles são membros da mesma família. Eles estão juntos pelo Evangelho. O verso 24 e 26, a igreja de Jerusalém reconhece o erro cometido. Observe aí, soubemos que alguns saíram de nosso meio sem nossa autorização. Transparência. Houve algo que aconteceu e é verdade. Muitas das vezes as coisas acontecem, os fatos estão diante dos olhos, mas a pessoa tem o disparate de dizer, não aconteceu. Como assim não aconteceu? A igreja em Jerusalém assume a responsabilidade, reconhece o erro cometido e esclarece que os judeus legalistas não foram um envio oficial. Esse ponto é fundamental para restabelecer a confiança. Eles reconhecem, olha, eles foram, mas não fomos nós que os enviamos. Eles foram meio que no seu intuito aí, isolado. Portanto, o verso 27 e 28, as testemunhas visíveis e o testemunho do Espírito demonstram que os céus e terra estão em acordo com a decisão. Olha o verso 27, aí do capítulo 15. Portanto, estamos enviando Judas e Silas para confirmar verbalmente o que estamos escrevendo. E olha a expressão do verso 28. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. A igreja, ao tomar aquela decisão, ela diz assim, é uma decisão entre o Espírito Santo e nós. Se você volta para o capítulo 3, lá diz assim, havia em Antioquia profetas e mestres, e o Espírito Santo disse, separai-me para mim, a Paulo e a Barnabé, para a obra que eu lhes tenho comissionado. Irmãos, que maravilha, né?
como nós podemos testificar que o Espírito Santo também tem o testemunho no nosso meio. Esse final de semana foi uma bênção, né? Vigília sexta-feira, ação social no sábado. Nós podemos testificar não só daquilo que entendemos, mas que o Espírito Santo também, eu tenho certeza, se alegrou com aquilo que aconteceu entre nós nesses dias. Portanto, a recepção da carta é confirmada, verso 30 e 31, com alegria e encorajamento. O Evangelho fortalece o povo de Deus. Veja aí, uma vez despedidos, verso 30, os homens desceram para Antioquia, onde reuniram-se com a igreja e entregaram a carta. Os irmãos a leram e se alegraram com a sua animadora mensagem. Portanto, eu gostaria de concluir essa mensagem com 4 aplicações para a nossa consideração. Primeiro, não abra mão do Evangelho. Como Paulo e Barnabé, precisamos resistir firmemente a qualquer distorção da graça de Deus. O Evangelho é suficiente e completo. Não há salvação por obras, nem por tradições humanas, mas somente pela fé em Cristo Jesus. Eu gostaria de deixar um recado. Meu irmão, de tudo que você ouviu agora, ouça isso com bastante atenção. O maior mercado do varejo que nós temos agora, nesse momento, no mundo, é o varejo da alma. Por estarmos vivendo num mundo em transtorno, e por vivermos num país onde os índices de transtorno, de ansiedade, depressão e tantas coisas estão em níveis nunca vistos, a alma humana, e os mercados já perceberam isso, a alma humana tem necessidade de algo que a ancore, de algo que a socorra na hora da angústia. E eles perceberam que isso rende e é vendável. Queridos, nesse exato momento tem pessoas sofrendo, com as suas almas em desespero, e eles estariam dispostos a pagar qualquer quantia para que as suas almas fossem aliviadas. O Evangelho é obra da graça de Deus. A obra de Cristo não tem preço, e ninguém pode acrescentá-la absolutamente nenhum mérito. Eu recebo algumas propostas, né? E vocês devem reconhecer isso por aí. Eu não dou nome para a gente não ficar dando spoiler e nem dando conteúdo para isso, né? Mas há um movimento agora que prega que para você ser um homem de verdade, você precisa subir uma montanha. Ah, irmãos, eu já me posicionei abertamente na minha rede social sobre isso. Não me traga esse convite, por favor. Entendo que Deus pode usar essas circunstâncias e outras até mais estranhas para ganhar o coração de alguém. Mas eu já fui iluminado o suficiente para saber que eu sou um ignorante. E sei que os homens tiram proveitos das pessoas por causa disso. Cuida da tua alma, meu irmão e minha irmã. O sábio em Provérbios diz que sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Não negocie o Evangelho, não abra mão do Evangelho. Segundo ponto, cuidado para não ser pego lutando contra Deus. Cuidado. Pedro advertiu sobre o perigo de colocar um jugo que nem os próprios judeus puderam suportar. Precisamos examinar se nossas exigências não são, na prática, uma oposição à obra do Espírito Santo. Eu gosto de lembrar de uma passagem, quando aquela mulher se adianta e quebra aquele vaso de alabastro sobre Jesus, e um escritor, um teólogo, vai dizer assim: cuidado, para que você não seja pego criticando adoradores extravagantes. Meu irmão, nós precisamos humildemente voltar os nossos pés para trás, para que nós não sejamos pegos lutando contra Deus. Às vezes Deus está fazendo algo, é claro, mas tem alguém do lado murmurando. Às vezes Deus está falando com alguém, transformando alguém, Deus está mudando a vida de alguém, mas a gente tem um ponto a acrescentar. Ah, mas olha, mas eu vejo. Cuidado com isso. Uma terceira aplicação: é necessário sabedoria para resolver conflitos. O Concílio de Jerusalém é um exemplo de como a igreja deve lidar com tensões. Como? Com escuta, com oração, com base bíblica e principalmente com direção do Espírito Santo. Os nossos pastores aqui, eu fico tão feliz de falar essas questões e ver que o Senhor tem nos dado homens assim. Homens que escutam, homens que oram, homens que têm profundidade bíblica e homens que têm direção do Espírito Santo.
E isso é um aviso para aqueles que querem resolver conflitos com base em boas ideias. Irmão, tome cuidado. Você não tem direção do Espírito Santo, não? Não se meta. Você não tem base bíblica boa, não? Não se meta. Você não leva uma vida de oração, por favor, fique no seu canto. Você não sabe ouvir, é melhor ficar bem no seu lugar. A igreja de Jerusalém e esse concílio nos ensina isso. E uma quarta e última aplicação. A carta foi enviada com o objetivo de animar e confirmar, edificar os crentes gentios. Nós também somos chamados a edificar uns aos outros na verdade e no amor, especialmente em tempos de confusão e incerteza. É muito triste quando nós convivemos com crentes que não têm uma palavra de ânimo para aquele que sofre, para aquele que está angustiado. Se você voltar e ler esse texto de novo, você vai ver que essa exigência dos judeus para com os gentios foi tão séria ao ponto de causar confusão mental em alguns. Meu irmão, a igreja de Jerusalém dá para nós uma grande lição. Encoraje os teus irmãos. A tua palavra não pode ser um peso a mais. Basta o fardo que nós carregamos, basta as nossas lutas, mas encoraje, dê testemunho, ore, esteja pronto a servir, esteja pronto a resistir por amor a qualquer mistura que se proponha entre nós. E como eu disse, esteja atento, esteja muito atento, porque essas coisas acontecem no meio da igreja, que Deus nos guarde. E sabe como Deus vai nos guardar? Primeiramente, pelo seu Espírito Santo, e segundo, por homens e mulheres cheios do Espírito e da palavra de Deus. Seja esse irmão, seja esse apoio, seja essa coluna, seja esse que se interessa pelas Escrituras, seja esse que se interesse pela boa e saudável teologia, para que nós possamos, juntos como igreja, resistir a toda e qualquer proposta que se apresente. Amém? Vamos ficar de pé nessa manhã e orar. Coloque seu coração diante de Deus nesse dia, nessa manhã que o Senhor nos preparou. Eu não sei como você está aqui hoje, mas eu creio que o Espírito Santo pode confortar cada um de nós, por meio da sua palavra. Que nós sejamos essa comunidade capaz de resistir a toda e qualquer mistura que se proponha, mas com um coração pastoral, com um coração amigo, com um ouvido atento, com boa base bíblica, com disposição nos nossos corações. Pai, nessa manhã nós chegamos ao Senhor tão agradecidos por tudo quanto o Senhor tem feito no nosso meio, em nossas vidas, como comunidade, como igreja. Senhor, e lermos essa passagem, e vermos como os apóstolos foram firmes em resistir àquela proposta tão perigosa que diz respeito a nós hoje. Hoje nós podemos declarar que somos salvos pela fé. Hoje nós podemos declarar que fomos recebidos porque o Teu Espírito Santo nos foi dado. Como diz a Tua palavra, o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito que nos foi outorgado. Pai, obrigado por tão grande amor, obrigado, Senhor, por essa escolha soberana. Senhor, e nós queremos Te pedir, ajuda-nos, fortalece-nos, Senhor, para resistirmos a toda e qualquer proposta que venha com mistura, que venha, Senhor, com elementos estranhos à fé. Deus, que cada um aqui nessa manhã seja despertado a ser um guardião da Tua palavra, um arauto do Teu Evangelho, e que nós como igreja, Senhor, nesses dias tão confusos, aonde tem sido tão difícil separar aquilo que é daquilo que não é, Pai, nos dá olhos como de águia, nos dá discernimento espiritual. Deus, que nós possamos permanecer firmes naquilo que temos recebido do Senhor. Nós oramos, agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe cada um.